Olá pessoal, professor Oswaldo falando. Obrigado a vocês que estão me acompanhando nessa série sobre as virtudes, que eu estou apresentando o livro A Conquista das Virtudes, um pequeno livro maravilhoso. E hoje eu vou apresentar a segunda parte dele, que são apenas 6 capítulos. No outro vídeo anterior eu falei sobre o que são as virtudes e a importância delas para a nossa vida. E agora eu quero falar sobre o começo do processo, a aquisição das virtudes. Como que a gente começa a conquistar as virtudes para a nossa vida? Primeira coisa, vem com o conhecimento. A gente só ama, só deseja aquilo que a gente conhece. Se a gente não conhece as virtudes, não tem como a gente querer elas para nossas vidas. E como é que é esse processo? Primeira coisa, passa pelos olhos. A gente contempla, a gente enxerga pessoas virtuosas, pessoas que nos inspiram, aquelas pessoas que a gente admira. Quando a gente vê isso acontecendo, a gente desce para o nosso coração o desejo, o amor por imitar essas boas qualidades nas pessoas que a gente conhece e gosta. E a partir do momento que a gente ama, a gente começa a refletir sobre o que a gente está vendo. O que tem de valioso, o que tem de precioso nessas pessoas, nas qualidades que a gente enxerga nelas. E aí a gente vai começando a refletir sobre as virtudes, as relações entre elas. Por exemplo, qual a diferença entre prudência, que é uma virtude, e cautela? E de cautela para astúcia. São 3 qualidades diferentes, mas qual a relação entre elas? O que é exatamente prudência e qual a relação entre cautela? Cautela é uma parte da prudência ou a prudência abrange também outras virtudes? Isso a gente começa a pensar e começa a refletir e trazer para a nossa vida. Aonde que eu estou, onde que eu posso melhorar nessa parte da cautela ou da prudência? Quando a gente começa a praticar, a primeira coisa são pequenos passos. Por exemplo, eu decido acordar todo dia meia hora, 20 minutos antes do meu horário habitual para ir para trabalhar, para estudar, para nesse tempozinho começar a fazer meditação ou oração, uma prece ou fazer yoga, seja lá o que for. Essa decisão, esse pequeno passo que a gente está dando, a gente vai estar trabalhando a virtude da ordem, ou seja, começa a colocar uma certa ordenação na nossa atividade diária. Eu decido me esforçar para acordar um pouco mais cedo e fazer uma determinada ação. Isso é a virtude da ordem. Outro pequeno passo. Existe uma pessoa chata com quem eu tenho que lidar todo dia, seja no trabalho, seja em estudo, eu tomo a decisão de ser paciente, decididamente. Eu vou ouvir com atenção, vou procurar ser simpático, vou sorrir, mesmo que seja a pessoa mais chata possível. O que eu vou estar trabalhando nessa pequena atitude, nessa pequena decisão? Eu vou estar trabalhando a virtude da fortaleza, ou seja, da perseverança, capacidade de ser resiliente, de resistir a contrariedades. Então, a paciência, já vejo aqui, é uma pequena parte da virtude da fortaleza. Ou seja, são pequenos atos no dia a dia que a gente toma para conseguir ser mais virtuoso. E isso exige, é claro, perseverança. Todo dia a gente começa, recomeça, avalia como foi a nossa ação nesse dia e vai aos poucos melhorando, aos pouquinhos, né? Então, esses são apenas 2 exemplos básicos que o autor Francisco Fausto dá nesse livro de como a gente melhora. E tem vários outros que eu não vou falar. O interesse é que vocês possam adquirir esse livro e estudar, porque é muito rico esse assunto. Ele conclui dizendo: a gente não pode achar que sozinho a gente consegue. A gente precisa da ajuda de outras pessoas também. E a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo. Muito obrigado, até a próxima.